Então, tudo certo? Tudo certo. Na medida Todo do mundo possível, com tudo certo. saúde? Que bom, né? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá aparecendo aí? Sim. A gente parou bem aqui. Chegou a passar por aqui. Agora nós vamos ver, né, o início, meio e fim, né? Nós começamos e paramos semana passada aqui, que era como uma redação, né? A oralidade precisa ter início, meio e fim. E nós vamos ver o início, né? Como é que nós precisamos fazer o início, né, de uma palestra na questão da oratória, certo? Então vamos começar a ver e hoje nós finalizamos esse conteúdo da palestra, certo? Vamos ver a questão do início, meio e fim, vamos ver umas dicas no final e finalizamos, certo? Aí hoje finalizamos o conteúdo da palestra para a semana que vem a gente começar o conteúdo sobre mesa redonda e roda de bate-papo, que é uma outra estratégia de ensino, uma outra metodologia que vocês podem estar utilizando, né, na escola como psicólogos, que é muito interessante. Nesse formato, né, de mesa redonda e roda de bate-papo, você tem muito contato com o aluno, você consegue conversar, se comunicar com ele e se torna muito mais interessante, diferente, por exemplo, da palestra, que é muito mais o palestrante para o orador como ouvinte, o palestrante, né, como se comunica. Já a mesa redonda ou a roda de bate-papo, principalmente, ela é uma conversa. A roda de bate-papo já fala pelo nome mesmo, pelo nome em si, que é uma conversa, então acaba tendo uma troca maior, uma conexão maior, um contato maior, e aí acaba sendo bastante produtivo também, com uma palestra bastante produtiva já. Então, hoje vamos ver essa parte, para a semana que vem entrar nesse outro assunto, ok? Então, vamos lá. Início, a introdução. O que é a introdução de uma oratória, né? Como é que a gente pode começar uma palestra? Né? O que a gente precisa informar, o que a gente precisa falar, para ela ficar de uma forma completa, de uma forma compreensível, de uma forma acessível na comunicação e que chame atenção, que seja interessante, que já desperte o interesse de quem está escutando, certo? Então, vamos ver. Ao escolher suas palavras iniciais, você pode agradecer pela presença de todos, identificar claramente o assunto sobre o que você vai falar. Vamos parar por aqui para a gente ir discutindo e analisando aos poucos, tá? E acabar analisando tudo, destrinchando. Agradecer pela presença de todos é muito importante. Mostra uma questão de educação, né? Mostra que você está valorizando a presença do outro ali. Mostra que você, na verdade, começa a se colocar numa posição também de igualdade. Lembra que eu falei para vocês que vocês sim são palestrantes, têm uma autoridade naquele momento. É importante você visto como uma autoridade, não um autoritário, mas autoridade. Porque a autoridade mostra uma posição de respeito, uma posição que você domina aquele assunto, que você sabe sobre aquele assunto, né? E quando você coloca a posição de autoridade para a igualdade, mostra que você consegue se nivelar com os demais, no sentido de eles conseguirem confiar em você, na mensagem que você vai passar, no que você vai passar, no que você vai falar, certo? Então é muito importante começar a agradecer. Mostra um sinal de humildade, de educação, e você começa, apesar de ser, naquele momento, um autoritário não, uma autoridade, né, não autoritário, uma autoridade
no que você está falando, né, no domínio do que você está falando, no saber, de uma forma aprofundada do que você está falando, você consegue se igualar ao público, né? Você consegue se comunicar de igual para igual. E assim o público acaba tendo mais intimidade com você, no sentido de confiança. Ele consegue ter mais confiança no que você vai falar e até sentir mais liberdade se ele quiser perguntar algo. Sentir confiança em perguntar algo. Conseguir ter um pouco de abertura, sem ter medo de ser julgado, de que se vai perguntar algo errado, algo assim. Certo? E isso é muito importante. A troca é muito importante, né? Então, vamos lá. Agradecer é uma forma que você pode começar, isso é muito importante. E identificar claramente o assunto sobre o que você vai falar. Desculpa. Você tem que mostrar sobre o que você vai falar, certo? O assunto que você vai falar. E a forma que você vai expor isso pode ser de uma forma contextualizada, certo? Você pode começar mostrando o cenário do que você está falando. Vamos supor que seja sobre as drogas na adolescência, e aí você pode começar falando, mostrando o título, mostrando o tema, apresentando o tema, e logo depois começa a contextualizar. Começa a mostrar o cenário para os que estão te escutando, para eles começarem a se ambientalizar de uma forma materializada, que eu estou falando, né? Eles começarem a se ambientalizar com o que você vai falar. Começar a compreender e começar também a se visualizar ou conseguir visualizar alguém ou começar ou se não for nenhum desses pontos, começar a buscar o que eles já conhecem sobre aquele tema. Entenderam? Tipo, vão começar a resgatar e vão começar a analisar, vão começar a refletir, vão começar a entrar, né, que eu posso dizer, de uma forma comparável, né, metafórica. Entrar na estrada do que você vai começar a falar, começar a caminhar nos assuntos e informações que você vai trazer, certo? Então, é muito importante, depois de agradecer, identificar claramente o assunto que você vai falar, falando sobre o título e contextualizando, certo? Outro ponto muito importante no início de uma oratória, na introdução. Deixá-los interessados, né, no caso, os ouvintes, por dar uma prévia do que seguirá. Isso pode ser feito por lançar ao ar perguntas, o que serão respondidas durante a apresentação, por se definir o método da apresentação ou destacando os benefícios e importância do ouvinte de escutarem até o final. Então, você pode começar, depois dessa contextualização, mostrando, né, o cenário, você também pode começar a colocar exemplos do dia a dia, que eles se identificam como eles sendo ou lembrando de alguém. Isso eu estou dizendo sobre a questão das drogas, tá? Se você começa a falar sobre as drogas, é importante você vir com uma contextualização que esteja de acordo com o mundo deles. Seja eles como usuários, seja não sendo como usuários, conhecendo alguém ou não conhecendo, mas sabendo por que se trata. Eles já escutaram alguma coisa sobre. Então, eles começam a se ambientalizar, a entender o que você vai falar e vão começando a se interessar cada vez mais pelo tema. E aí, o que pode fazer com que cada vez mais chame para a palestra? Fazer perguntas para eles, que vai ser respondida durante a palestra, né? Então, eles começam a ficar mais interessados para saber a resposta, ou, se não, mostrar, né, destacar os benefícios que aquela palestra pode trazer a eles, a importância, né, daquelas pessoas que estão assistindo a palestra de escutarem e buscarem e saber a informação que você vai passar, né, para você conseguir ficar até o final, entre aspas, vidrado e concentrado, né, com atenção total nas informações e no assunto. Então, é muito importante, por exemplo, sobre o bullying. Você pode começar fazendo perguntas assim. Você acha... Primeiro você contextualiza, né? Falar que o bullying ele surgiu nos Estados Unidos. Isso pode ser uma contextualização, tá, gente? O bullying surgiu nos Estados Unidos. Praticamente ele acontece na escola, né? Esse termo bullying
são discriminações, preconceitos, violências físicas ou verbais que podem acontecer na escola, certo? O local é realmente mais voltado para a escola, porque as coisas que acontecem na escola de bullying é muito parecido com o que acontece fora, mas fora acaba tendo uma outra nomenclatura, que é discriminação, preconceitos e as violências. Mas é muito parecido. Só que como ele é no ambiente escolar necessariamente, ele é chamado de bullying, né? Depois de ter acontecido algumas situações históricas, surgiu esse termo e surgiu esse assunto por ser começar a ser bastante recorrente na escola e é até hoje, né? Então você pode começar contextualizando dessa forma. Aí você vê, no Brasil, isso não acontece só nos Estados Unidos, mas no Brasil também nós percebemos, independente de classe social. Pode ser uma escola de rico, de pobre, privado ou não privado, pública, enfim, a gente não depende de nada disso. Realmente depende de algo relacionado a caráter, a questão de personalidade, a questão de características da pessoa, da experiência que a pessoa tem, né? Às vezes uma experiência ruim, ela acaba, de algumas coisas da sua vida, ela acaba descontando em outras pessoas, e aí você tá lá, né, contextualizando. Depois da contextualização, você vem. Vocês acham que a pessoa que acaba sendo discriminada, ela sofre algum problema, pode, né, sofrer algum problema psicológico, emocional futuramente? O que vocês acham? Então, já vem com uma pergunta que vai ser respondida durante a palestra. E aí, isso são perguntas que traz a pessoa que está assistindo para você, né? Para ela ficar e acompanhar até o final. Aí você começa. A pessoa que agride, será que ela também não está passando por algum problema emocional? Ou será que ela não está passando por alguma dificuldade? E aquilo ela acaba mostrando isso através dessas violências? Aí a gente pode falar, não, sim, começa a refletir, né? Então, são perguntas para trazer as pessoas. E aí, depois, mas respondendo no sentido de, não respondendo as perguntas, mas respondendo no sentido de mostrar que a sua palestra é importante, tem benefícios e importâncias para aquelas pessoas. Então, nós vamos entender hoje como é que a pessoa que é vítima se sente e quem agride, né? Por que ela agride, será, né? Por que leva ela a fazer isso? Qual a importância de entender esse assunto para realmente acabar esse tipo de violência na escola? Então, você acabou de mostrar os benefícios e a importância, certo? Então, isso daí já é uma parte da introdução, certo? Então, é um exemplo que eu trouxe rapidamente aqui de uma forma grosseira, mas claro que ela precisa ser muito mais elaborada e vai ser mais elaborada, porque depois numa palestra você vai ter estudado, você vai ter ensaiado, enfim, tudo que é necessário para uma palestra que a gente já viu anteriormente do que a gente precisa fazer antes da palestra, certo? Que é ensaiar, estudar, enfim, ficar por dentro do assunto. Continuando. Incentivar os ouvintes a prestarem atenção, talvez pedindo que programem o celular de modo silencioso ou faça anotações. Hoje em dia, a mente das pessoas se distrai com muita facilidade. Então, às vezes, é útil relembrá-los de que aquela apresentação é única e foi preparada pensando neles. O que isso quer dizer? E principalmente relacionado aos adolescentes. Hoje em dia, hoje em dia não, durante uma palestra, ou até mesmo no nosso dia a dia, muitas coisas podem nos distrair. Na verdade, vocês, por exemplo, quando estão estudando, se a mãe de vocês chamou vocês tiram atenção naquele momento no estudo. Se chega uma mensagem no WhatsApp, chama atenção. Se você já está cansado, você vai para as redes sociais, você perde a sua atenção. Enfim, várias coisas hoje em dia podem tirar nossa atenção. Na palestra é a mesma coisa. E hoje ainda temos a questão do celular, né? Então, para você conseguir manter o ouvinte do início ao fim, você precisa buscar uma linguagem que chame a atenção dele, que atraia ele, que desperte o interesse dele.
E se falando em adolescente, principalmente, como o celular realmente está no mundo dos jovens, né? E hoje, a fase que eles estão é uma fase que realmente rápido eles se distraem, eles gostam de prestar atenção naquilo que chama a atenção deles. Se não chamar rápido, eles se desligam. Aí mesmo que você tem que trazer estratégias de oratória para chamar eles para você, tá? Para chamar realmente a atenção e eles ficarem até o final. Então, uma das formas de mostrar atenção é mostrar os benefícios e a importância dessa palestra. Mostrar que ela é única. Que apesar de ter temas no YouTube, nas redes sociais, falando sobre o bullying, vamos supor, o que você traz é diferenciado. Certo? Como é que você pode mostrar que é diferenciado também? Através da sua formação. Você pode fazer uma apresentação, né? Falar o seu nome, dizer essa formação, dizer a sua experiência sobre esse tema, sobre o que você já estudou, sobre se você faz alguma pós sobre isso, se você já presenciou ou cuida de casos assim na sua clínica, vamos supor. Então, você precisa mostrar isso, que você tem, como eu posso falar a palavra, não é condições, mas você tem domínio do assunto, você conhece o assunto e a sua informação, ela é diferenciada. As pessoas podem encontrar no YouTube, mas o que você vai falar é único, certo? Então, uma das formas de você trazer a pessoa para a sua apresentação é isso, é mostrar a sua informação, que você tem domínio sobre o assunto, certo? É a mesma coisa, por exemplo, várias pessoas de uma turma querem ser atletas de alguma coisa. Querem jogar futebol, querem jogar vôlei, ou sem ser a questão do atletismo, mas querem se destacar um dia na sua vida profissional. E se você trouxer alguém de referência, né, alguém que seja um exemplo, que conquistou coisas no seu esforço, ele vai chamar a atenção de quem está ouvindo, porque se eu tenho interesse, um objetivo, escutar aquela pessoa que eu consigo visualizar, né, que ela tem os mesmos objetivos que eu, ou que ela pode ser uma inspiração para mim, com certeza você vai prestar atenção. Então, vamos supor que você está no momento Por isso acontece isso, por exemplo, não sei se aconteceu isso na escola de vocês, por exemplo, levarem o primeiro lugar geral, o segundo, terceiro lugar geral do ano passado para conversar com vocês, sabe, na turma, para falar qual foi a minha estratégia, como foi a minha vida, né, minha rotina de estudo, como é que eu alcancei isso. Então, é muito importante, porque as pessoas começam a se inspirar, ter uma referência e objetivos comuns. A pessoa tem o objetivo de passar no vestibular e ela quer escutar a pessoa que passou. Como é que ela conseguiu? Como é que ela conquistou? Né? E isso na nossa vida também. Né? Vocês, com certeza, hoje, como estão no curso de psicologia, vocês devem ter uma inspiração para vocês. Um professor ou alguém da psicologia que vocês conhecem fora da faculdade, que você fala assim, nossa, eu quero ser um pouco parecida com essa pessoa, não imitar, mas falar assim, nossa, ela me inspira, ou ele me inspira. Eu gosto muito do trabalho dela ou dele. Eu gosto muito da sua personalidade, a forma que ele leva o seu trabalho, como ele leva a sua profissão. Então, é muito importante as pessoas terem essa referência, certo? Então, é muito importante a gente trazer pessoas também, às vezes, de fora, ou você mesmo. Mas começar falando sobre a sua formação, mostrar que você tem domínio sobre aquele assunto que você está levando, certo? Isso não serve só para os adultos, mas os adolescentes também. Eles gostam de ter uma inspiração, principalmente nessa fase, como a gente viu as características dos adolescentes, é uma fase, geralmente, de formação, né? Geralmente não. É uma fase de formação que muitas vezes eles estão inseguros, não sabem que caminho seguir, e ter uma pessoa de inspiração, de referência, é muito importante, certo? Eles podem acabar tendo o norte, se inspirando, se motivando, né? Isso eu vou falando sobre questão de vestibular e futuro. Mas até mesmo sobre o bullying. Vamos supor que seja uma pessoa que pratica o bullying. Através de uma palestra, ela pode perceber, por não saber, quais são os males que ela pode causar. E aquela pessoa que é vítima, saber que ela tem os seus direitos, que ela pode ter maneiras de reagir não, mas de agir em relação àquelas situações. Certo? Então, é muito importante essa questão de mostrar a importância, né? Mostrar que essa palestra ela é única e realmente ter toda a atenção de quem está escutando. Claro que você tem que fazer o seu máximo, mas se tiver alguém, algum aluno que não esteja prestando atenção,
Não quer dizer que sua palestra esteja ruim, que esteja sem conteúdo. Às vezes, realmente, você pode fazer de tudo, mas tem aluno que não quer mesmo prestar atenção. Entendeu? E aí, mas você sabe, aqueles que não querem mesmo prestar atenção e aqueles que estão interessados. Se a maioria está ouvindo, é porque está surgindo defeito a sua palestra, certo? Se não, você já pode começar a analisar, né? Será que eu estou falando uma linguagem adequada? Uma oratória adequada? Será que eu estou trazendo exemplos adequados? Você pode analisar novamente sua apresentação. Vamos lá. Aí você pode perguntar, poxa, professora, mas a gente tem tempo todo de se adequar, a pessoa tem que vir o interesse dela. Realmente, a pessoa tem que trazer o interesse dela, se motivar, o entusiasmo, a motivação tem que vir dela, certo? Mas você que é o que está se comunicando, você quer que preste atenção em você, né? Então, você tem que fazer o seu máximo também, né? É realmente os dois lados. Vamos lá. Agora a conclusão. Conclua sua introdução com uma pausa e passe para o desenvolvimento. Ou seja, depois que você mostra o tema, agradece, mostra o tema, contextualiza, mostra sua formação, se apresenta, você tem que fazer uma pausa para mostrar que você vai começar a palestra, a parte principal. O desenvolvimento, ou seja, a parte principal que você vai falar, para não ficar ocorrido. Entendeu? Para parecer que, já começou. Quando fala assim, já começou, nem percebi, é porque a pessoa não teve uma oratória boa naquele momento. Ela não conseguiu separar a introdução e desenvolvimento. Ela não conseguiu fazer uma pausa onde mostrasse que ela ia estar iniciando algo. Certo? Então, geralmente, depois dessa pausa, você pode finalizar pela sua oratória mesmo. Gente, minha formação é tal. Eu trabalho em escolas, eu acabo experienciando algumas situações de bullying. E hoje nós vamos entender mais esse assunto. Vamos entender sobre o conceito, vamos entender sobre o tipo de bullying, como é que acontece, como é que pode ser combatido, certo? Então, vamos lá. Aí você dá uma pausa, mostra o slide, se tiver slide, começa. Você sabe o que é o bullying? E aí começa a puxar, ou seja, todo mundo percebeu que você já foi para a parte principal, né? Para o desenvolvimento. Então, é muito importante fazer essa pausa para saber o que é a introdução e o que é o desenvolvimento, certo? Continuando. Lembre-se, essas não são as únicas formas de se começar. Existem outras, mas se usar essas técnicas, podemos dizer que sua introdução tem grande chance de atingir o objetivo. Essa introdução que eu disse para vocês é um exemplo, tá? Pode ser que vocês queiram mudar a ordem de iniciar. Professor, eu acho melhor começar primeiro falando o título, mostrando a formação, depois contextualizando. Tudo bem. Professor, eu acho que poderia acrescentar algo a mais. Não tem problema. Isso daí é um exemplo, tá? Que vocês podem seguir, ou podem acrescentar ou tirar alguma coisa, por exemplo. Ou podem mudar a ordem de fala, tá? Isso vai ficar de acordo com a personalidade de vocês, bem com as suas características. Mas, seguindo essas técnicas que eu mostrei, já está bem caminho andado e já está bem completo, certo? Você vai conseguir atingir o seu objetivo. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que sempre a gente tem que mostrar o objetivo que nós temos com aquela palestra, ou seja, mostrando o tema, mostrando a importância, mostrando o benefício, já é uma boa introdução, certo? Mostrando os seus conhecimentos, a sua formação, já é uma introdução. Agradecer, se colocando no nível de igualdade, já é uma boa introdução. Então, isso é uma técnica, um exemplo de técnica que eu estou trazendo para vocês. Mas ela é flexível. Você pode mexer, pode modificar sem problema algum. Mas isso já é um bom roteiro para ter uma introdução boa, completa e que atinja onde você quer chegar com aquela palestra. Certo? Agora eu quero escutar de vocês o que vocês acrescentariam ou o que vocês tirariam, ou se vocês inverteriam as ordens, se fosse vocês, já colocando com as suas características, com a sua personalidade, né? Vocês vão colocar de acordo, tipo assim, no sentido de personalizar, né? De acordo com as características de vocês. Como é que vocês fariam essa introdução, essa apresentação? Quero escutar. É importante falar isso porque cada orador, cada palestrante, ele é único, né? Cada um tem que emitir
é realmente as suas características, a sua personalidade, o seu jeito. É assim que deixa único, né, certa apresentação. Por exemplo, às vezes é o mesmo assunto, vamos supor, dois professores de vocês abordam sobre o mesmo assunto, mas tem alguns que vocês gostam mais, porque a forma que ele aborda é diferente. Então, a forma que ele aborda tornou ele único, porque ele acabou trazendo a sua personalidade e acabou meio que deixando personalizada a sua apresentação, certo? E isso que faz com que cada apresentação seja exclusiva, única e interessante, porque a pessoa também coloca um pouco da sua personalidade. O que seria essa personalidade? A forma que ela conduz, certo? E aí, tem alguém que vocês se inspiram? Tipo, eu adoro assistir a palestra de fulano, eu adoro ver fulano discutindo certos temas e assuntos. Pode ser, por exemplo, alguém da internet, ou algum professor, algum palestrante que vocês já devem ter assistido. E aí, gente? Quero escutar. Andresa, João, Luana, Professora, Andresa. eu não sei se vai sair algum barulho daqui do fundo, porque tá tendo uma obra, então se sair meio que desconsiderem. Ah, tá. Mas eu, por exemplo, em uma oratória, eu acho que eu poderia seguir esse molde, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, como a prática é diferente da teoria, né, majoritariamente, Uhum. eu não sei, poderia ser que eu modificasse algumas coisas e tal, ou que, sei lá, a partir do que a palestra fosse acontecendo, eu pudesse agir de outra forma, não sei, pudesse modificar algumas coisas, mas eu acho que eu seguiria esse molde. Não, não sei se na mesma ordem, eu não sei ao certo, realmente, eu não consigo dizer se na mesma ordem o que eu modificaria, o que eu, enfim, colocaria como tópico mais importante no caso de colocar primeiro ou por último, enfim. Mas eu procuraria seguir esse molde. Perfeito, certo. E aí, quem mais? Mais ninguém? Gostaram desse molde? Faria de outra forma? Tem alguma palestrante que vocês se inspiram? Alguma psicóloga que vocês gostam muito da oratória dela? Estão calados hoje. Isabela? Professora, eu assisti semana passada, uns 2 semanas que passaram agora, eu assisti uma palestra no YouTube sobre uma jornada de psicopatologia. E eu gostei muito da forma que uma das psicólogas, eu acho que foi a última, inclusive, conduzia a dinâmica da apresentação dela. Eu não me lembro o certo nome dela agora de cabeça, eu não vou conseguir me lembrar. Mas eu gostava muito da forma que ela conduzia a palestra e, na verdade, foi uma das que eu mais me atentei, assim, para, tipo, prestar Sim. atenção e observar, enfim. E é Que isso que é realmente legal. foi Quando você interessante, vê um tanto o assunto quanto a palestrante, dinâmica dela. quando você vê agora, né, daqui para frente, tu veres um palestrante, Luna, que te chama a atenção, que tu gostou da forma que conduz, começa a analisar e refletir. O que que ela faz? Qual é a oratória que ela traz que eu gosto? Entendeu? Como é que ela conduz que eu acho interessante? Né? Não que você vai imitar, mas você pegando características de alguns palestrantes, você vai fazendo a sua oratória. Então, nossa, eu gosto porque ela traz exemplos, né? Primeiro vamos supor, ela primeiro fala o conceito, diz a história, depois traz exemplos, depois traz uma solução. Eu gosto desse modelo organizado, ou eu gosto da forma que ela conduz, a ordem que ela diz das falas. Aí tu começa a perceber, porque aí tu vai querendo falar assim, essa parte aí eu gostei, eu posso trazer para mim. Era uma forma que eu gostaria de conduzir. E assim tu vais formando as tuas características de fala, né? A tua personalidade de fala, de oratória, que vai se tornar única, né? Que vai fazer com que, por exemplo, a forma que você aborda seja muito interessante e vamos supor que aconteça numa escola que alguém queira
convidar algum orador e também gosta da forma que você leva, pode lhe convidar. Ela, não, tem fulano de tal e o outro. Aí, não, mas eu vou escolher a Luana, porque a forma que ela conduz, ela prende os jovens, ela realmente chama a atenção daqueles jovens, ela faz milagres, ela consegue fazer com que os jovens fique do início ao fim prestando atenção nela. Então, eu quero ela. Porque os exemplos que ela traz, a forma que ela domina o assunto, ela é safra, tipo, ela sabe muito sobre determinado assunto. Entendeu? Então, é aí que essa forma única de ser que você vai conduzir que vai fazer com que você se destaque, as pessoas queiram, né, as suas apresentações e as suas palestras. Por isso que muitas pessoas se tornam referências, porque além de dominar muito o assunto, a forma que levam, né, a forma que entrega a sua oratória é com excelência, né, que faz ela se destacar. Certo? Então, vamos agora, gente, para o desenvolvimento. Antes de começar o desenvolvimento, eu vou rapidinho no banheiro e já volto, tá, gente? Vocês podem tomar uma água no banheiro também, que a gente já dá continuidade, tá bom? Ok, professora.
Vamos lá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, professora, eu Tá. consigo lhe ouvir. É só a câmera que tá travada. Pois Mas. é, desde a hora que eu saí ela travou. Não sei por quê. Não sei por que ela travou. Deixa eu ver se eu ligar, desligar. Ah, voltou. Pronto. Gente, eu trouxe essa máscara hoje. Eu vi que essa máscara, ela é horrível para respirar, porque ela é feita de cetim. Como ela é feita de cetim, parece que ela não passa o ar, sabe? Aí eu tô cansando mais. Só que eu É não gosto porque de tirar tem a máscara máscara aqui. que realmente, tipo, você vai respirar, ela não. O ar não passa, ele fica assim na máscara. Aí ele até embaça o óculos de vez em quando, se você não coloca É, numa posição correta. O ar realmente não passa. parece que eu fico mais cansada ainda, estou falando, mas eu não gosto de tirar a máscara. Nenhum lugar, na verdade. Nenhum lugar eu gosto de tirar. Fora de casa, no caso. Vamos lá, então, gente. Continuando. Vamos agora para a parte do meio, né? A parte principal, né? A cereja do bolo, a parte do desenvolvimento, o que realmente importa. Então, o assunto principal, o assunto em si. Então, vamos ver como é que a gente pode desenvolver, né, o tema. Vamos ver algumas estratégias e técnicas. Né? E como também ela é flexível, você pode colocar no formato que vocês gostam, vocês preferirem. Pode tirar algumas coisas daqui. Podem também, como eu falei para vocês. Por isso que é bom ver outros palestrantes. Né? E agora, quando vocês forem assistir algumas aulas, outros palestrantes, comecem a ir além. Tipo assim, além de prestar atenção no assunto, comece a prestar atenção da forma que ele fala, a oratória dele, o jeito que ele leva o assunto, para você começar também a trabalhar a trabalhar da minha forma não, mas tirar como inspiração e algumas características. Nossa, gostei disso aqui, quero para mim também, para formar a sua personalidade de oratória, né? Falando dessa forma. E é importante a gente visualizar, como eu, por exemplo, quando eu era aluna e olhava alguns professores, né, eu me inspirava. Na verdade, foi por conta de professores que eu quis ir para a docência, né? A forma que eu vi alguns professores ministrando aula, até mesmo o ambiente de sala de aula, a questão do ensinar, tudo, fez eu me apaixonar pela questão da, da docência. Só que, assim, a forma que eu reflito e visualizo e analiso hoje é totalmente. Eu mesmo já sendo profissional, já estando onde eu almejei estar no dia que é na docência, eu também ainda continuo fazendo essa análise. Por exemplo, eu faço parte de uma pós-graduação ainda. Eu faço pós-graduação aqui na Examar de Educação Física Escolar. É a minha terceira pós. E na hora da aula, eu gosto de prestar atenção no conteúdo, no assunto, né, para aprender mais. E também eu gosto de olhar como o professor leva aquela aula, sabe? E principalmente os professores que eu gosto. Pensar esses professores como qualquer aluno na posição de aluno. Pensar esses professores que se identificam, pensar esses professores que não. Pensar esses professores que você acha que não está levando legal a aula, outros não, mas assim, a forma que eu vejo hoje é totalmente diferente. Por exemplo, uma experiência própria, mas só depois que eu não fiquei mais somente na posição de aluna, apesar de eu ser até hoje aluna, eu comecei a ter esse cuidado. Por exemplo, hoje eu tenho o maior cuidado de não criticar nenhum professor, mesmo que eu não goste da forma que ele está levando, não gosto não, mas eu não me identifique. Mas eu não gosto porque eu sei que cada professor, por eu já ser hoje, sei que cada um faz um esforço para montar a melhor aula, sabe? Cada um faz um esforço, tem uma formação árdua para chegar onde estava ali. Então eu consigo ter essa empatia, sabe? Mas também eu fico nessa posição de análise, tipo assim, nossa, gostei da forma que ele leva o conteúdo. Vou trazer para mim isso aqui. Aí aquele outro, a forma que ele leva, até a parte negativa, eu não achei legal.
Pior que, vamos supor, pior que às vezes eu levo dessa forma, vou começar a tirar. Ou nunca vou fazer dessa forma também. Então, a mesma coisa vocês. Além de prestar o conteúdo, como vocês também têm uma profissão que se comunica, fala com o público, seja numa palestra, ou instituições, ou até mesmo com a outra pessoa, é importante você ficar visualizando isso para formar a sua personalidade de oratória, como eu disse anteriormente. Então, a partir de uma aula, comece a perceber a oratória do professor, o que vocês gostam, o que não gostam, o que vocês querem fazer, o que vocês não querem fazer, né, de questão de inspiração. Numa palestra, seja presencial ou online, no YouTube, vocês estão pesquisando, estudando, comece a perceber, nossa, adorei a forma como ele fala, sabe, a forma que ele traz os exemplos, a história, como ele conta. Por exemplo, na época do ensino médio, eu tinha professores de história que eu amava. Quem foi do colégio equipe, que eu sei que teve alguém que foi daqui, eu acho que foi a... Esqueci o nome dela, ela não está hoje presente na aula. Isso, ela deve conhecer esses professores. Eu amava a oratória deles. Eles davam aula sem slide, era só mesmo porque eles eram muito bons, né, na sua oratória. E a forma que eles mostravam a história fazia você imaginar, entrar no tempo com eles. Realmente parecia, entre aspas, tipo um cinema, sabe? Tipo um filme. Você conseguia perceber, visualizar vários momentos da história, do tempo, né, na história. Então, por quê? Eles conseguiam ter uma oratória. Só tendo uma oratória para conseguir fazer isso, trazer essa viagem no tempo, certo? Outro, por exemplo, não sei se vocês conhecem, ele não dava aula só na equipe, o Michel Pinho. Já ouviram falar? Não, ninguém. É um professor de história. Hoje ele está na parte da. Eu me esqueci a palavra. Eu acho que ele é secretário de Cultura daqui do Pará agora, daqui de Belém. A senhora Alguma está coisa, ele falando pegou. Oi? a senhora está falando dos professores do equipe? Mas eles não dão aula só na equipe, eles dão aula em outras escolas. E o Michel Pinho era um deles. Conheço, prof. Já fui, tipo, ele fazia muito apresentações ao ar livre naquele negócio histórico, tipo Forte do Castelo, naquelas Sim. praças dali perto do comércio e tudo mais. Uhum. Já participei, Acho que muito eu bom. vi um no Mas tu Centur. vistes ele. No caso, vocês Sim, presenciaram. já fui numa apresentação dele, uma palestra dele e da esposa dele também, que foi lá naquele Ah, legal. mezanino dali eu esqueci o nome, do mezanino, sim, do Parque da Residência, foi lá. Tinha até uma Ah, fila tá. e tudo mais. Sim. Então vocês sabem quem é. Ele, como eu falei para vocês, ele é professor de história. Eu participei de uma aula dele, que ele era meu professor, mas ele também dá palestra. Ele é muito engajado nessa questão cultural do Pará, sabe, de Belém. Ele é muito engajado na questão da história paraense, da cultura paraense, bastante. Por isso que hoje, se eu não me engano, é isso. Ele é secretário, não sei nem, desculpa se eu esteja falando errado o termo, secretário de Cultura, cultural, alguma coisa assim. Ele é algum cargo, ele está responsável por algum cargo aqui na prefeitura sobre isso, sobre a questão da cultura. E aí, ele é muito bom, cara, na forma que ele se comunica, a forma que ele mostra. Ele, por exemplo, na hora que ele ia falar da história do Pará, ele trazia músicas, ele trazia imagens, e começava a contar a história, e no meio, ele, vamos supor, ele mostrava uma música daquela época, ele analisava a música daquela época de acordo com a história. Então, ele fazia a gente viajar, certo? E são assuntos que foi tão bom que se eu escutar hoje a música que ele levou em outro lugar, né, que ele mostrou no dia da aula, eu vou me lembrar dele, eu vou lembrar da história, entendeu? Eu não, é um assunto, uma disciplina e até um conteúdo daquela disciplina de história que eu não vou esquecer, porque realmente marcou, porque foi a forma que ele conduziu que fez a gente gravar, que chamou minha atenção. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que é importante vocês começarem a reparar o professor de vocês, reparar palestrantes, para começar realmente a ver a forma que eles levam, que você gosta, que lhe agrade,
e que você pode trazer para você. E as coisas também negativas, que você não concorda, né? Porque você vai ficar falando mal, né, para outro colega. Viu, gente? Eu sei disso porque eu já sou aluna, né? Mas na escola, na época da faculdade, eu fazia isso. Hoje não, porque eu consigo ter mais empatia por estar nessa posição de professor, mas não para falar negativamente, falar, olha, ficar observando, olha, tá vendo ali? É horrível na aula dele, não consigo nem prestar atenção. Não, não é isso, gente. Coitado do professor, a gente está aqui se matando. Mas tipo assim, olha, não gostei muito da forma que ele leva, só com você, né? Não era uma forma que eu gostaria de levar. Ou o lado positivo, eu gostei da forma que ele leva, tá bom? Então é isso que eu quero dizer. Então vamos continuar. Então vamos para o desenvolvimento, a parte principal, como é que a gente pode levar. Vamos ler aqui. É aqui que você realmente entrega o conteúdo. Não tira a expectativa do público por falar tudo logo na introdução. Deixa os curiosos para continuar te ouvindo. Ou seja, o desenvolvimento da parte principal é onde você vai dizer, destrinchar e debater o conteúdo, né? Aprofundar. Só que na introdução você não tem que ter cuidado de não falar tudo que você vai trazer. Pelo contrário, deixar uma deixa para fazer com que as pessoas se interessem pelo seu tema e continuem lhe escutando. Então, é importante, na introdução, é para você dizer tópicos, sabe? Vamos trabalhar sobre o bullying na escola, aí você vem com as perguntas. E vamos compreender hoje sobre quais são as consequências, né, da vítima, quais são as características dos agressores que praticam bullying, ou seja, você vem com perguntas para serem respondidas, você não dá resposta, mas você já introduz o que você vai falar. Então, já chama atenção, mas você não dá de mão beijada o bolo, né? Você já não mostra o que vai acontecer, certo? Você deixa o principal interessante para depois, tá? Então, muito cuidado para não deixar e falar tudo na introdução. Continuando. Fica bem fácil de desenvolver qualquer assunto se você os subdivide em tópicos essenciais. Nossa mente trabalha com mais facilidade quando percebemos as transições de pensamentos, mesmo que interligados. O que isso quer dizer? É muito importante a organização. É muito importante você organizar as ideias. Igual como é um mapa conceitual, já ouviram falar? O mapa conceitual é isso, é uma organização de ideias. E é muito importante você mostrar isso através do slide, ou às vezes nem do slide. Mas só na sua oratória, você falar sobre um conceito, alinhar e ligar com outro, e depois para vir com o conceito principal e mais complexo. Ou seja, as pessoas conseguem acompanhar esse passo a passo, certo? Mesmo que o assunto seja complexo às vezes, mas se você for mostrando devagar e de uma forma cronológica o passo a passo, de uma forma organizada, né, transitória de pensamento, as pessoas vão conseguir te acompanhar, compreender e achar bem interessante a forma que você está levando. Entenderam? Tudo tem que começar do mais simples para o mais complexo. E você tem que entender que nem sempre tudo que você está falando as pessoas sabem. Mesmo que, vamos supor, vocês estejam vendo uma palestra de um psicólogo, ou vocês mesmos estejam um dia na posição de psicólogos como palestrantes, vocês têm que ter cuidado, tipo, não achar que, por serem psicólogos, sabem tudo, lembram de certos conceitos, às vezes sabem, mas tem certos conceitos da faculdade que a gente esquece, né? Vocês vão lembrar tudo que vocês estão vendo? Não, né? Tem algumas coisas que vocês vão lembrar, outras vão esquecer, até porque vocês vão acabar focando em uma área. Então, é importante você, se você vê que o tema é muito complexo, relembre alguns conceitos para chegar na parte principal, na parte mais complexa. Só se for muito simples, muito óbvio certos conceitos, você não vai entrar, claro, em detalhes. Mas, voltando para adolescente está numa fase de aprendizagem, que ele está buscando informações. Então, se for conceitos complexos, né, se for um conceito maior, vai do micro conceito para o macro, né? Maiores conceitos, tá? Para chegar no conceito mais complexo, certo? Então, é muito importante fazer isso. Dividir em tópicos, ou fazer um mapa conceitual, ou fazer uma historinha, ou vir de um conceito mais simples para o mais complexo, para as pessoas conseguirem acompanhar passo a passo a sua forma de falar, a sua organização. Certo?
Continuando. Dê o seu melhor nessa parte. Traga um bom conteúdo, bem preparado, e o transmita com confiança de quem sabe do que está falando. Quando mudar de um tópico para o outro, deixe claro que concluiu o assunto anterior. O que isso quer dizer? Todo tema de palestra que você vai levar, estude, domine, aprofunde. Você tem que ser o que mais sabe ali naquela hora. Claro que a gente não nasce sabendo tudo, então por isso que a gente tem que estudar. E mesmo que venha uma pergunta que você não saiba, você fala, olha, eu ainda não pesquisei sobre isso, mas vou estudar e trago a resposta na próxima aula, na próxima palestra. Vamos supor. Mas busque fazer com que você responda todas as perguntas que podem surgir naquele momento. Então, como é que você passa segurança? Como é que você passa conhecimento? Conhecendo. Parece ser bem óbvio, mas é isso. Entendeu? É igual numa banca de TCC que eu estava analisando semana passada, que eu estava numa banca de TCC de pré-banca, na verdade, e eu sabia que o rapaz sabia sobre o assunto, mas como ele estava tão inseguro, as pessoas da banca acharam que talvez o trabalho não fosse ele que tinha feito. Então, pela a sua insegurança, acabou atrapalhando essa oratória no momento. E às vezes tem gente que nem sabe muito sobre o assunto, mas tem uma boa oratória que consegue enrolar. Eu lembro, vocês podem mesmo se identificar com alguém da turma, que às vezes tem gente, por exemplo, na minha época da faculdade, tinha um colega que às vezes a gente sabia o básico do trabalho, mas ele tinha um poder de enrolar uma boa oratória que parecia que ele tinha estudado horrores. Ou seja, para vocês perceberem que muitas coisas são técnicas de oratória bem empregado, passa esse sinal de segurança, que você sabe bastante sobre o assunto. Mas qual é o melhor e mais adequado? Você dominar essas técnicas para deixar sua oratória e sua palestra melhor ainda, mas aprofundar o assunto, estudar o assunto, conhecer aquele assunto. Mesmo que você seja convidado a fazer uma palestra sobre que nunca você falou, sobre um tema que você nunca falou, mesmo assim estude, aprofunde, leia, releia, busque conteúdo, busque informações, busque material, vá à internet, vá em livro, vai visitar algum lugar que seja importante para você, porque assim, você conhecendo as coisas na hora da palestra fluem, as palavras fluem. Você não vai se sentir inseguro. Mesmo que tenha nervosismo, mas você vai saber que você vai ter consciência que você sabe sobre o assunto. Entendeu? Então, é muito importante estudar. Entendeu? Mostrar que você sabe do assunto. Por quê? As pessoas só vão prestar atenção em você se você mostrar que você domina. Se você começar a mostrar insegurança que não sabe muito o que está falando, né, começar a enrolar, aquele palestrante só enrola, as pessoas percebem, só enrola, não sai daquele assunto, é muito superficial, e aí as pessoas vão percebendo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Para não acontecer essa situação, como é que tem que ser feito? Estudar. Estudar. E também, outra dica que eu dei aí cuidado com a linha cronológica. Se você terminou um tópico, né, mostre que você terminou aquele tópico e está passando para o outro assunto. Ou seja, deixa tudo muito bem marcado, para as pessoas entenderem quando você termina um assunto e vai para outro. Ou seja, conclua, fecha aquele assunto e comece o outro. Tá? Para não ficar embaraçado, eles conseguirem perceber por onde você está caminhando. Tá? Então, tenham muito cuidado com isso. Tudo isso está relacionado à oratória. Não é, professora, mas se eu tiver passado o slide, não está mostrando que eu estou indo para outro assunto, às vezes a pessoa não está olhando para o seu slide, às vezes ela não está percebendo. Tudo, por isso que eu digo, se não tiver o slide é um detalhe, se não tiver o slide, mas se você tiver uma boa oratória, a pessoa vai conseguir acompanhar você tranquilamente e gostar muito da sua palestra. Certo? O mais importante é a forma que você fala, a forma que você conduz. Ok? Continuando. Procure trazer novidades, ou seja, mesmo se o público já tem um conhecimento razoável sobre o tema da palestra, para conquistá-lo e ter uma boa oratória, é necessário surpreender com informações seletas e novas para os ouvintes. Ou seja, mesmo que você saiba que eles conheçam, traga informações a mais. Isso é muito relacionado a pessoas da mesma área.
vamos supor, de psicólogo falando para outro psicólogo. A pessoa, se ela sabe sobre aquele assunto, ela quer aprender mais. Vamos supor que você é especialista em bullying na escola, vamos supor, assim eu estou chutando, e aí você vai escutar e vai assistir uma palestra sobre esse tema. Você quer que o palestrante fale alguma coisa nova, porque se você já conhece várias coisas, você quer o quê? Mais informações para enriquecer, não é verdade? A mesma coisa também para os alunos. Você precisa trazer informações novas, algo que chame a atenção no sentido de, assim, que você sabia, tipo uma coisa relacionada à curiosidade, sabe? Então, você pode trazer algumas partes de curiosidade para eles acharem, falarem, olha, eu não sabia disso, olha que interessante, olha, ou não, eu já sabia, eu lembrava disso. Então, traga novidades, traga assuntos novos, mesmo que eles já conheçam o que você está falando, certo? Continuando. Mesmo um assunto antigo pode ser abordado de novos ângulos, e é isso que alguém que deseja ter uma boa oratória deve fazer. Facilitar o que está complicado e clarear o que está escuro. Ou seja, mesmo que você já tenha trabalhado esse assunto, se você visualizar de uma outra forma, de um outro ângulo, aquele assunto pode ser como se fosse algo novo novamente, certo? E aquilo que, vamos supor, muitos não conheciam, a forma que você mostra, né? Isso acontece muito, por exemplo, gente, com palestras motivacionais, sabe? A forma que você vê a vida, aí aquele palestrante mostra uma forma de ver a vida sobre algum assunto. E aí você já conhecia aquele assunto, mas você muda a forma que você visualiza certo aspecto. Porque mesmo você conhecendo aquele tema, você muda a sua visão, o seu ângulo, a forma de enxergar. Certo? Até aqui, gente, tudo ok? Tudo tranquilo? Alguém quer contribuir com alguma coisa, falar alguma coisa? Para mim Tudo tá tudo certo pra certo, mim. professora. Ok. E aí, os demais, tudo bem? Alguém quer contribuir, relatar alguma experiência? Não? Então, bora lá continuar. Continuando a questão do desenvolvimento, ainda tem quatro pontos para a gente tocar e conversar ainda. Vamos lá. Quando o seu desenvolvimento supre os pontos principais do assunto e deixa os ouvintes com a sensação de que, puxa, aprendi alguma coisa, é porque você teve um bom desenvolvimento. Então, os ouvintes têm que sair dali, eu aprendi muito com essa palestra, mesmo conhecendo aquele tema. Ou, nossa, mesmo conhecendo esse tema, eu aprendi algo a mais, algo me acrescentou e me enriqueceu. Então, foi bom o seu desenvolvimento, certo? Se você, por exemplo, relacionado aos jovens, mudar a vida de alguém com aquela palestra, melhor ainda. Por exemplo, você está falando sobre as drogas, você está falando sobre um teste vocacional, e a partir daquele teste vocacional a pessoa já sai dali sabendo o curso que vai escolher. Você mudou a vida de uma pessoa, então seu desenvolvimento, seu objetivo foi alcançado. Então, perfeito. Essa oratória foi muito boa, foi convincente. Tá? Continuando. Nota de cautela. Apesar de histórias e curiosidades sobre o tema serem importantes para manter acesa a atenção das pessoas, não delongue tanto nisso ao ponto de perder a noção do tempo ou deixar a palestra superficial. Conteúdo é rei. Qualquer coisa que embeleze o conteúdo deve se manter assim, apenas embelezando o conteúdo, ao invés de roubar a cena do que é o prioritário. Então, como eu falei para vocês precisam estudar, aprofundar o assunto e não deixar na superficialidade. E a história, o exemplo, as curiosidades são importantes, mas como se fosse um acessório, certo? Por exemplo, vocês estão com um exemplo bem supérfluo, assim, bem assim, grosseiro, vamos dizer. Vamos supor que vocês se arrumaram para uma festa, tá? Compraram vestido, as meninas compraram um smoking, compraram acessórios de brinco, cordão, os meninos relógio, pulseira, algum brinquinho. Enfim, pegaram um traje completo, sapato. Para vocês, desse traje todo que eu falei para vocês, o que é o mais importante?
Sapato, roupas, acessórios. Que a pessoa não tinha como sair para aquela festa, para aquele evento sem aquilo. Qual é o mais importante, gente? Professora, a senhora pode repetir? Tá, vamos supor que vocês vão para uma festa, tá? E aí vocês vão ter que trazer o traje completo. Sapato, roupa, um evento, uma formatura de vocês. Sapato, roupa, bijuteria não. Joias, né? Os acessórios, homem, relógio, pulseira e tal. Desse traje completo que eu falei para vocês, que vocês estão prontos, qual é o mais importante? Vocês não poderiam ir sem. Eu acho que Oi? seria o traje. Eu acho que seria o traje, no contexto, por Isso, exemplo, de uma exatamente. formatura. A roupa é o principal. Claro que tudo é importante, tudo vai te deixar o quê? Mais bonita no dia dessa formatura, né? Claro, tudo vai compor o seu look geral, mas tem partes que são mais principais. Então, numa palestra, o principal é o quê? O conteúdo. Os exemplos que você traz, a história que você conta, tudo isso é bom, é importante, torna interessante a palestra, sim, mas são acessórios, tá? Se você tiver exemplo, história, mas não tiver um conteúdo, essa palestra vai ficar superficial. Agora, se você tiver um conteúdo forte e tiver também histórias, tiver exemplos, a sua palestra vai ficar muito mais interessante e completa, né? Porque tem tudo. Então, é muito importante ter esse cuidado. Não ficar, por exemplo, só demorando em história, só relatando fatos, curiosidade, porque senão a pessoa vai perdendo o conteúdo, as pessoas vão começando a se distanciar do que você está falando, começa a não prestar mais atenção. Vocês já tiveram algum professor, né, não na faculdade, mas na época que só contava história, curiosidades, conversava com vocês, mas no conteúdo ele enrolava? Vocês acabavam que às vezes prestando atenção mais na história dele do que no conteúdo em si. Então, o palestrante tem que ter muito cuidado com isso. O que ele tem que ter de forte, quem é o rei nesse momento, é o conteúdo. Tá? Curiosidades, histórias, são o quê? Auxílios, são acessórios, que são bons, são importantes, vai ficar mais bonita ainda essa palestra? Sim. Vai enriquecer? Sim, mas não é o principal, tá bom? Então, vamos continuando. Quando se tratar de uma palestra motivacional, talvez você não precise se preocupar tanto com dividir o assunto em tópicos. Mas, caso queira fazer isso, provavelmente será bem sucedido de usar pontos práticos. Ou seja, cada realce do tema pode ser embelezado com medidas práticas, do início ao fim. Não deixe para incentivar os ouvintes apenas no final, mas procure dar dicas, sacadas e sugestões que funcionem ao longo de toda a palestra. Afinal, ela deve motivar, não apenas informar. Então, numa palestra, por exemplo, motivacional, não precisa ter a ordem de tópicos, né? Mas os exemplos também, como na parte de cima que eu acabei de falar, é importante, embeleza a sua oratória, sim, mas o conteúdo é o principal, é o rei, até mesmo em palestras motivacionais, tá? Último ponto. Em resumo, não deixe que o desenvolvimento do discurso torne sua palestra de tema X virar em tema Y. Trace, na verdade, o melhor caminho para seus ouvintes e trilhe por ele, entregando o que você propôs. Ou seja, não fuja do assunto, tá? Continue focado no seu conteúdo principal, no assunto principal. Não acabem fugindo, porque senão vai perder o sentido e até mesmo o interesse de quem está ouvindo. Então, se você preparou um caminho a ser seguido, um passo a passo, siga, né, para a palestra fazer sentido para quem está escutando. Vamos lá continuar. Vamos agora à conclusão. Como vocês podem concluir uma palestra? Certo? A oratória na palestra, na parte de finalização. Continuando, aqui nós vamos ver oito dicas, de uma forma rápida, tá? Aí depois da conclusão, nós vamos ver dicas finais, vamos ver um resumo
e finalizamos, tá? Vamos lá. A conclusão não deve ser simplesmente o fim do discurso. Uma conclusão pode ser componentes interessantes que potencializarão o que foi dito ao longo do seu discurso. Para se ter uma boa oratória, deve-se aprender a fazer boas conclusões. Segundo, que componentes básicos podem ser incluídos numa boa conclusão? Terceiro, alguns instrutores eficientes sugerem que a hora da conclusão é uma boa hora para recapitular os pontos altos da apresentação, a fim de ajudar os ouvintes a fixar nas suas mentes o que aprenderam. Então, a conclusão é um momento de o quê? De fazer um resumo, ou se não, depois de resumir, mostrar os pontos principais que foram vistos durante a oratória, durante o desenvolvimento. Tá? Então, no caso, recapitular. Tá bom? Então, a conclusão é um momento também que deve ficar interessante. Precisa ter uma conclusão para as pessoas falarem assim, já acabou? A palestra que fica no sentido de já acabou é porque não teve uma boa conclusão. E não é porque está terminando que você vai fazer de qualquer forma. A conclusão, ela também tem que ser interessante. Além, pode ser uma forma de resumir, recapitular o que foi visto, pode ser uma forma de incentivar para as pessoas continuarem, por exemplo, estudando sobre aquele assunto, ou sobre, por exemplo, fazer com que ela, depois dali, coloque em prática, vamos seja algo motivacional, coloque em prática o que foi dito. Vamos supor que seja o bullying, que alguém dali que seja vítima saiba como agir em relação a isso, ou quem seja, que pratique, né, o bullying, saiba como fazer agora para parar de realizar essas agressões. Então, que você, na sua conclusão, motive a pessoa a colocar em prática o que foi ensinado. Certo? Ou se não, também, né, tudo isso, recapitular o que foi visto. Fazer um resumo, uma forma de lembrar. Certo? Continuando. A repetição é a mãe da retenção. Após uma breve recapitulação, talvez você possa destacar mais uma vez os benefícios e a importância do tema. Isso valoriza toda a sua palestra. Então, é muito importante recapitular, né, relembrar, para a pessoa realmente gravar, reter o que você disse, certo? E também, o recapitular ajuda a pessoa a perceber o quanto foi importante e trouxe de benefício a sua palestra para a vida dela, certo? Ou seja, valoriza a sua palestra, certo? E, por fim, escolha palavras finais de impacto, que possam ser fortes, que tenham um tom de finalização, que puxem os aplausos, por assim dizer. Ou seja, cuidado com a entonação, mostre que está acabando, mostre que você finalizou, que seja uma entonação também de motivacional, que a pessoa saia dali e faça algo diferente, de acordo com o que ela aprendeu naquele momento na sua palestra. Certo? Continuando mais uma vez, se quiser fazer um famoso call to action, chamada ação, as suas palavras finais são um ótimo momento para isso. Prefira verbos com modo verbal imperativo, que tragam um ar de autoridade, mas ao mesmo tempo que destaque o quanto você deseja o bem do seu público. Ou seja, traga uma entonação que motive aquelas pessoas, que faça ela colocar em prática ou em ação o que você disse, certo? Que mostre que você tem uma autoridade no assunto, mas ao mesmo tempo destaque o quanto você quer o bem daquelas pessoas, o quanto queira que elas coloquem em prática para mudar a vida delas. Certa dica que você deu, certo? Outro ponto importante. É como se dissesse, agora que vocês sabem disso, usem isso do melhor modo possível. Ou seja, a questão que eu falei, colocar em prática o que elas aprenderam naquele momento na sua palestra. Certo? Então, conclusão. Recapitular, mostrar a importância dos benefícios da sua palestra novamente, resumir o que foi falado, motivar a pessoa a colocar em prática, depois dali, o que foi ensinado. São pontos e formas de você finalizar uma palestra. E, finalizando a questão da oratória, algumas dicas também essenciais. Procure interagir de alguma forma. Quais são exemplos de que a gente pode interagir com o outro? Não é somente verbal, mas o contato visual, que eu falei isso logo no início, olhe para o público, olhe nos olhos das pessoas, para elas conseguirem, né, ter contato com você, conseguir se comunicar, acessar você seja acessível.
Gestos e expressões corporais. É muito importante fazer gestos, não ficar só o tempo todo parecendo um robô parado, mas também não ficar andando o tempo todo, né, no palco, vamos supor. Peça para levantarem a mão, ou seja, interaja com o público, pergunte, converse com eles. Uma dessas formas é isso. Alguém já vamos supor, alguém ainda tem dúvida de qual curso vai escolher para o vestibular? Ou seja, isso é uma interessante. Tem algumas pessoas que vão levantar a mão, outras não. Ou seja, isso é uma forma de você estar conversando com quem está lhe assistindo, tá? Perguntas retóricas, ou seja, é muito importante durante a palestra você ir perguntando, porque às vezes a pessoa está prestando atenção, mas do nada ela vai saindo, né? Vai começando a dispersar. Quando você traz uma pergunta, você traz ela de novo para essa palestra, né? Faz de novo ela analisar, refletir e se manter ali com atenção total na sua oratória. Então, essas são técnicas também, dicas na hora da sua oratória para você fazer, para ficar mais ainda interessante você conseguir prender as pessoas que estão lhe assistindo até o final. Outro ponto, né, de interagir. Dinâmica de grupo, você pode trazer dinâmicas, atividades para fazer em grupo, certo? E aí você pode ir em cada, vamos supor que você faça várias rodas, né, várias equipes, você pode interagir, conversar com cada equipe de uma forma mais próxima, né? Faça uma entrevista, você pode chamar alguém dali para conversar. E aí, você já presenciou isso? Você concorda, discorda? Comece a conversar com aquela pessoa, tá? Faça uma sessão de perguntas e respostas. Pergunte várias coisas para o público e queira a resposta. Levante a mão quem acha isso, levante a mão quem acha aquilo. Já é uma sessão de perguntas e respostas. Tire dúvidas. Geralmente, tire dúvidas é para o final. Ou durante a palestra. Entenderam? Compreenderam? Querem perguntar alguma coisa? Durante a palestra também faça esse tipo de pergunta que faz, né, você continuar mantendo contato, né, e comunicação com quem está lhe escutando. E, por fim, para finalizar, né, um resumo do resumo, como ter uma boa oratória final? Então, vamos lá. Saiba onde quer chegar, ou seja, o objetivo tem que estar muito claro, tá? Sobre o que você quer atingir com aquela palestra. Conheça as técnicas básicas de oratória, tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Os gestos, a questão de como manter o contato com o público, são técnicas. E também as técnicas de desenvolvimento, de conclusão, de introdução, tudo isso são técnicas. Então, estude mais. Essas, na verdade, são algumas técnicas. Tem outras técnicas também de oratória. Então, estude essas técnicas. Além do... Agregue, né? Junte. Saber o conteúdo com as técnicas, que a sua oratória, a sua palestra vai ser perfeita. Certo? Precisa desses dois, da boa comunicação e domínio de conteúdo. Vamos supor que você só tenha conteúdo, mas não tenha técnica, você vai ter também falhas na sua palestra. Se você tiver só técnica e não tiver conteúdo, também vai ter falhas. Então, é bom juntar os dois, certo? E o último, procure interagir de alguma forma, ou seja, converse com o público, se comunique com o público, pergunte, interaja com ele através de olhando para eles, faça dinâmicas, traga exemplos e faça perguntas, se alguém já vivenciou isso, que é justamente essas perguntas, né? Essas dicas, na verdade, que eu falei, contato visual, andar, conversar através com as mãos, né? A gente sabe que o corpo todo se comunica, não é somente a boca ou os olhos. Então, as nossas mãos, a forma, os gestos também é uma forma de se comunicar. Certo? Então, resumidamente, são essas dicas, tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, da minha parte tá tudo tranquilo, mas se o pessoal quiser perguntar alguma coisa... Certo. Alguém está com alguma dúvida? Tudo certo. Perfeito. Então, gente, hoje nós finalizamos a parte da palestra. Semana que vem nós vamos entrar em outro assunto, que é mesa redonda e roda de bate-papo, tá? Esse conteúdo dessa aula vai estar na plataforma. E, como vocês não têm dúvida, vou dar como encerrado o conteúdo da palestra e a aula, certo? E semana que vem a gente se encontra com o próximo assunto. Tudo bem, Isabela, Andresa, Gabriel, Perla, Luana, Ok. Luiz, João, Breno?
Então, gente, Ok, fiquem professora. com Deus. Até semana que vem, na nossa próxima aula. Boa Até, semana a professora. todos. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau.